Primeiramente, falar que nós vamos lançar aí no Plantão Brasil nas próximas semanas o curso de como, gratuito, viu? De como combater a extrema-direita nas redes sociais. E também vamos relançar aqui o curso do YouTube, que eu lancei faz 6 meses. Eu vou repaginar o curso e atualizar ele, porque houve algumas mudanças no algoritmo do YouTube, então vamos atualizar aqui. Vai estar bem melhor o curso do que estava antes. E vamos criar uma comunidade de plantonistas, youtubers e de plantonistas que combatem a extrema-direita nas redes sociais. Uma comunidade por quê? Porque juntos nós temos mais força do que cada um por si. Nas próximas semanas eu vou dar mais detalhes sobre isso aí. Agora vamos falar aqui da bomba do dia. Saiu matéria aí no Metrópole, saiu também no Globo, inclusive dos colunistas aí, que são porta-vozes oficiais do bolsonarismo, de que bateu aí o desânimo na família Bolsonaro e nos bolsonaristas. O Bolsonaro foi avisado aí de que a anistia já era. Inclusive, saiu matéria aí no Globo dizendo que o Bolsonaro já está pensando em colocar o Flávio Bolsonaro ou o Eduardo Bolsonaro como candidato à presidência, porque ele foi avisado aí nesse final de semana de que isso de se falar de reverter ineligibilidade, esquece Bolsonaro. Você devia estar pensando em como não ser preso, porque você será preso, você vai ser preso, Bolsonaro. É isso, esquece ineligibilidade, essa batalha já está perdida. A da prisão também está perdida, mas é que você deveria pensar, que é o mínimo aí para você salvar da cadeia. Então, tá um desespero danado. Olha, que coisa que aconteceu hoje, né? Eu fiz um vídeo aqui hoje de manhã e falei, o Flávio Dino não vai voltar com as emendas do Bolsolão. Por que ele não vai voltar? Porque o Centrão tá tentando aí chantagear o Dino e o governo Lula. E olha que o Dino não é parte do governo Lula, ele é da STF hoje, independente do governo. Dizendo que só vão aprovar aí as medidas que o Haddad anunciou em rede nacional, caso voltem as emendas do Bolsolão do jeito que eram antes. O Flávio Dino ficou uma fera no final de semana e saíram matérias na imprensa até domingo dizendo que ele não ia voltar com o Bolsolão de jeito nenhum. Eu falei com algumas pessoas que eu conheço que garantiram, não vai voltar de jeito nenhum, viu? O Arthur Lira, ele que se vire aí sem as emendas. Eis que hoje de manhã o Dino anuncia, olha, vamos voltar aqui com as emendas, porém, tem um porém, nas minhas condições. As condições do Flávio Dino são, vai ter que ter um projeto, vai ter que ter quem está mandando a emenda, para onde está mandando a emenda, o projeto já vai ter que ter sido aprovado, metade das emendas vão ter que ser para o SUS, ou seja, metade dessas emendas do Bolsonaro vão para a saúde. A saúde do Brasil vai ter aí um boost, ou aí um upgrade, para falar em palavrinhas gírias em inglês, ou seja, vai ter uma melhora muito grande nos próximos meses na condição aí do SUS. Por quê? Porque temos aí 30, 40 bilhões de emendas, cuja metade vai ter que ser para a saúde. E lembre-se, para projetos que já existem, ou seja, projetos que estão aí inacabados vão começar a acabar no Brasil inteiro. O Arthur Lira não gostou nada. Estava achando que pela chantagem que ele estava fazendo, o Flávio Dino ia fazer o libera geral como era antes. Mas não, ele falou, eu vou liberar, mas tem que ser do jeito que eu quero. Então, dificilmente alguma emenda será paga aí nas próximas semanas, porque eles gostavam quando era secreto, que eles podiam roubar a verba toda, ou parte da verba. Agora não. Tem que passar por um ministério, então quem vai gerenciar isso e ver se tem fraude ou não é o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União. Não vai mais ser saindo direto dos cofres públicos para a prefeitura da maneira que era feita antes. Então, tá ruim. O que se fala aí nos bastidores é que teve aí alguma articulação no final de semana e que foi garantido, e é por isso que saíram notícias hoje mostrando o desespero aí do bolsonarismo sobre a anistia, foi garantido que a anistia já era. Então, o Arthur Lira e os representantes do Arthur Lira avisaram os representantes do bolsonarismo aí nesse final de semana o seguinte, olha, lembra aquele acordo que a gente fez para vocês aí apoiarem o Hugo Mota, que é o candidato do Arthur Lira, para a presidência da Câmara dos Deputados? E aí, em troca, a gente ia aprovar essa anistia sim ou sim, e enfiar a goela abaixo do governo Lula uma anistia, lembra disso? Então, aquilo foi antes de um terrorista se explodir na frente do STF, né? Aquilo foi antes da Polícia Federal mostrar que tinha plano para matar o Lula. Aquilo foi antes do indiciamento aí do Bolsonaro e de todas essas provas vindo à tona. Então, olha, esquece anistia, esqueçam anistia, não tem nem discussão. O que se fala aí nos bastidores é que o Arthur Lira, lembre-se, o processo ali de anistia, que é um projeto de lei, estava na Comissão de Constituição e Justiça, cuja presidenta é a Caroline de Toni, bolsonarista.
ela estava para votar. Eles iam aprovar isso na comissão e já ia para o plenário. O Arthur Lira tirou da Caroline de Toni e colocou numa comissão especial. A comissão especial atrasa muito. Eu falei na época, eu falei rindo, eu falei, o Arthur Lira traiu o acordo que fez com o Bolsonaro. Pô, um dia depois dele fazer o acordo, ele já traiu. Mas o bolsonarismo estava pensando, não, vai para uma comissão especial, vai passar rápido nessa comissão e aí vai para o plenário, vai dar certo para a gente. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o que se diz nos bastidores é que até o final do ano, ou seja, até o recesso parlamentar, provavelmente essa comissão não vai ter nem sido criada ainda. A comissão, para ser criada, precisa primeiro de que cada partido e cada grupo partidário na Câmara dos Deputados indique os membros dessa comissão. São 16 titulares e 16 suplentes. Ninguém indicou ainda. Ninguém indicou. O PL já tem lá os membros separados para quem vai ser. Porém, os outros partidos não indicaram. E aí ficou naquela. Ninguém nem indicou os membros. Já estamos em dezembro. Daqui menos de 2 semanas começa o recesso. Excelências não trabalham no verão, né? Semana que vem aí, até o carnaval, excelências vão estar de folga. Lembre-se, eles trabalham na escala 3x4, trabalham 3 dias, folgam 4. Porém, nesse ano, tiveram todos os deputados, em média, mais de 200 dias de folga, tá? 200 dias de folga. Pouquíssimos deputados trabalharam mais de 100 dias no ano de 2024, porque teve campanha eleitoral, e aí eles ganharam 2 meses de folga, ficando 2 meses sem precisar trabalhar. Ó, que delicinha, né? Pois bem, aí, excelências também, logo depois eles vão, esses 2 meses que ficaram sem trabalhar, eles vão compensar no verão? Mas de jeito nenhum. O Brasil que se dane. Eles vão tirar mais férias ainda no verão. Pois bem, por isso, o projeto de anistia aí já foi pro buraco completamente. E aí, o Bolsonaro começou a testar. Ele joga uma matéria na imprensa para testar a reação das redes sociais e a reação nos grupos bolsonaristas, tá? Então eles começaram a testar o nome do Flávio Bolsonaro faz cerca de 2 semanas, dizendo que o Bolsonaro poderia se lançar presidente, mesmo preso. E aí foi a primeira vez que eu vi, foi logo depois daquele cara se explodiu no STF. Falaram que o Bolsonaro poderia se lançar à presidência com o Flávio de vice. E se o Bolsonaro... E aí tinham mesmo preso, ou seja, já estavam ali admitindo, o Bolsonaro vai ser preso. O próprio bolsonarismo. E aí, quando o Bolsonaro fosse barrado pelo TSE, o Flávio entraria na disputa. Copiando ali o que o Lula fez com o Haddad. A diferença é que em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, cujo presidente era a Carmen Lúcia, o TSE, e depois era o Fachin, o TSE rasgou todas as leis, a Constituição, leis, tratados internacionais, e não deixou que o Haddad usasse nem sequer o nome, nem a imagem, nem a voz, nada do Lula, em nenhum santinho, em nenhuma propaganda eleitoral. Por quê? Porque senão o Haddad ganhava do Bolsonaro. Em 2018 estava feito, ajeitado para o Bolsonaro ganhar. Então, tiraram o Lula, que era o líder, e não deixaram o Lula fazer campanha nem da cadeia pro Haddad. Não podia colocar uma foto do Lula do lado do Haddad, nesse nível. O Bolsonaro pensou, caramba, e se fazem o mesmo comigo? Duvido que façam, duvido. Esse tipo de censura só aconteceu uma vez na história e foi contra o PT. E contra o PT você não vê ninguém, não tinha matéria da mídia dizendo, olha, o STF e o TSE estão indo longe demais, como tem agora matérias de vez em quando aí em vários veículos, principalmente no Estadão e na Folha, criticando o Alexandre, dizendo que ele está longe demais para defender a democracia. Era para deixar até uma ditadura, né? Pois bem, o Bolsonaro pensou, pô, se eu colocar o meu filho, tem o mesmo sobrenome, não tem como você desvincular uma coisa da outra. Uma coisa é a pessoa que não conheceu o Haddad, até chamavam ele de Andrade aí nas periferias, que as pessoas não entendiam nem o sobrenome dele. E ligar o Andrade ao Lula. Outra coisa é o Flávio Bolsonaro. O nome dele já tá lá, Bolsonaro, não tem como desvincular. Vai proibir o cara de postar foto com o pai dele? Difícil, né? Pois bem, esse é o plano aí do bolsonarismo. O fato é que nas redes bolsonaristas, isso foi bem, mas bem mal recebido. Não receberam nada bem o fato do Flávio Bolsonaro poder ser candidato à presidência. Tem uma chance do Flávio ter menos votos que o Tarcísio, que nem é da família Bolsonaro. Você vai falar, Thiago, duvido. Eu vou te dar um exemplo. A Carla Zambelli, em São Paulo, teve mais votos que o Eduardo Bolsonaro. A Carla Zambelli teve mais votos tanto em 2018 como em 2022. E olha que de 2019 a 2022... a Carla Zambelli foi achincalhada pelo Jair Bolsonaro várias vezes. Olha que a gente ficou sabendo já bem antes da eleição que o Bolsonaro já não aguentava mais ver a Carla Zambelli. Mesmo assim, ela teve mais votos que o filho dele. Se o Eduardo Bolsonaro se chamasse Eduardo Zambelli e a Carla Zambelli se chamasse Carla Bolsonaro, se ela fosse da família Bolsonaro, provavelmente o Eduardo nem teria sido eleito.
e a Carla teria tido o triplo de votos do que teve. Para você ver. Então, às vezes, não é, tem o sobrenome Bolsonaro, isso vai garantir ali que vai ter uma votação maior. Não, os bolsonaristas preferiram votar na Carla. Então, tem uma chance aí enorme, não tem ainda pesquisas internas, inclusive estão cobrando aí no PL que comece a colocar os nomes dos filhos do Bolsonaro nas pesquisas. Mas tem uma chance enorme de que o Tarcísio que não vai nem para o segundo turno nas pesquisas, hein, ele perde do Marçal, que o Tarcísio tem a votação maior que a dos filhos do Bolsonaro. Tem uma rejeição enorme ao Flávio Bolsonaro no bolsonarismo, porque o Flávio teve o caso das rachadinhas, ele nunca explicou, e o entendimento da maioria dos bolsonaristas é que ele é culpado mesmo. E eles se sentiram e se sentem até hoje muito constrangidos em defender o Flávio, porque é um crime de corrupção muito bem provado. E ali, aquele discurso de que, olha, o PT é corrupto, aqui o bolsonarismo, somos os paladinos da honestidade, vai por água abaixo quando se fala de Flávio. Então, já começaram a falar que o candidato do Bolsonaro para 2026 pode ser o Eduardo Bolsonaro, aquele que teve menos votos que a Carla Zambelli. O Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o Eduardo não tem escândalos de corrupção, denúncias assim como o Flávio, e eles viram que o nome do Flávio tem uma rejeição enorme no bolsonarismo. Vão testar agora, depois dessas matérias na imprensa, o nome do Eduardo e o que se fala aí nos grupos. E vão colocar nas próximas pesquisas Eduardo e Flávio. Isso já mostra que o Bolsonaro completamente jogou a toalha de tentar reverter a inelegibilidade. O Valdemar Costa Neto falou aí essa semana passada que ele acredita que o Bolsonaro será preso. Bem diferente do que ele falava faz 3 semanas, de que o Bolsonaro estaria elegível e disputaria a eleição. Elegível, solto e disputaria a eleição. Já era. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!